Olá! Hoje, a gente vai embarcar numa jornada bem profunda, sabe? Uma jornada para tentar entender o que é de verdade viver com TDAH na vida adulta. A ideia é olhar para além daquilo que todo mundo vê na superfície e mergulhar de cabeça no caos interno, que é o que realmente define essa experiência. Para começar, olha só essa metáfora, que vem direto de quem sente isso na pele. É a sensação de ter, sei lá, dezenas de abas de navegador abertas ao mesmo tempo e cada uma tocando uma música diferente. Isso captura perfeitamente o ponto de partida. A questão não é falta de foco, né? É um excesso de foco, só que ele está espalhado por 1000 lugares diferentes. É uma sobrecarga que não para nunca. Bom, o grande desafio do TDAH em adultos, muitas vezes, não é aquela agitação física que a gente costuma associar à condição. O X da questão é a hiperatividade mental. Pensa num ruído de fundo que nunca desliga, uma inquietação interna que, simplesmente, ninguém de fora consegue enxergar. Essa imagem de um motor que nunca desliga, que está sempre ali a 1000 por hora, com pensamentos, ideias, preocupações. E aqui vem o ponto crucial. Isso não tem nada a ver com falha de caráter ou falta de força de vontade. De jeito nenhum. O que a ciência mostra é que essa sensação tem uma raiz neurobiológica. É literalmente o jeito que o cérebro foi construído para funcionar. E quando a gente entende isso, olha, muda tudo. Ok, agora a nossa jornada vai dar um passo adiante. A gente vai sair um pouco da experiência subjetiva e mergulhar na ciência para entender por que esse motor está sempre ligado. A resposta, como a gente vai ver, está num conflito, uma verdadeira batalha que acontece dentro do cérebro, entre as redes neurais. Pois é, essa é a pergunta central, né? Por que a mente funciona desse jeito? Por que essa batalha interna acontece? Basicamente, a resposta está na forma como as diferentes partes do cérebro conversam entre si, ou melhor, na dificuldade que elas têm para se sincronizar. E aqui a gente chega num ponto-chave, a revelação do tal mecanismo de gangorra do cérebro. Pensa assim, num cérebro neurotípico, quando a pessoa precisa focar em algo, a rede de pensamentos internos, a tal da DMN, ela se acalma, ela sai de cena. Já no cérebro com TDAH, essa gangorra está meio que quebrada. A DMN simplesmente não desliga. Ela continua lá, ativa, e os pensamentos internos ficam competindo com o que está acontecendo fora. O resultado? Aquele caos das abas de navegador que a gente falou no começo. E essa tabela, olha, ela resume bem quem são os personagens principais dessa história. A gente tem a rede de modo padrão, que é a rede dos nossos devaneios, superativada. Do outro lado, a rede positiva para tarefa, que a gente precisa para focar, fica meio que subutilizada. O resultado é esse conflito sem fim, uma falha de comunicação que gera todo aquele ruído mental e a dificuldade de se concentrar. Ok, agora que a gente já entendeu a raiz do problema, a parte da neurociência, vamos ver como tudo isso se manifesta no dia a dia. Porque esse caos interno não é só uma distraçãozinha não, ele tem consequências reais, dolorosas e muitas vezes paralisantes. E um dos resultados mais frustrantes desse caos todo é a chamada paralisia do TDAH. É fundamental entender, isso não é preguiça, não é procrastinação, é de fato um desligamento fisiológico do cérebro. O sistema inteiro simplesmente trava, sobrecarregado por excesso de pensamentos, emoções ou escolhas. E essa paralisia, ela aparece de várias maneiras. Tem a paralisia mental, que é quando a cabeça está tão cheia que o sistema simplesmente trava. Puf! Tem também a paralisia de escolha. O medo de fazer a escolha errada é tão grande que a pessoa acaba não escolhendo nada. E tem a paralisia de tarefa, que talvez seja a mais conhecida e frustrante de todas, que é aquela incapacidade de dar o start, de começar algo, mesmo sabendo o que é importante. A sensação é exatamente essa, estar preso em areia movediça mental. E se engana quem pensa que esse caos é só cognitivo, só na parte dos pensamentos. Ele é, também, profundamente emocional. A desregulação das emoções é uma peça central do TDAH em adultos, mas que, infelizmente, ainda é muito subestimada. E para ter uma ideia do tamanho disso, olha esse dado. 99%, é praticamente todo mundo. Quase todos os adultos com TDAH vivenciam o que a gente chama de disforia sensível à rejeição. O que é isso? É uma dor emocional extrema, desproporcional, quando a pessoa percebe ou até imagina uma crítica ou rejeição. Uma palavra, um olhar, pode ser o gatilho para uma dor avassaladora, que chega a ser sentida fisicamente. Então, para conseguir lidar com esse turbilhão todo, tanto interno quanto externo, muita gente, e isso é especialmente comum em mulheres, acaba desenvolvendo uma estratégia de sobrevivência, o mascaramento.
É como vestir uma máscara para parecer normal. Só que essa máscara, ela tem um custo altíssimo. Mascarar é basicamente esse esforço gigantesco e constante para esconder os sintomas. É se tornar super perfeccionista para ninguém ver a desorganização. É ficar se policiando o tempo todo para não falar algo por impulso. É esconder as lutas internas para não ser alvo de julgamento. E o custo disso tudo? Uma exaustão profunda crônica. Uma crise de identidade, de não saber mais quem se é de verdade por baixo da máscara. E claro, anos e anos de sofrimento silencioso, sem apoio, porque o diagnóstico demora muito para chegar. Bom, a nossa jornada até aqui passou pelo problema, pela causa e pelas consequências. Agora a gente chega na parte talvez mais importante. Como é que se navega nessa mente inquieta? E a grande virada de chave é entender que o objetivo não é eliminar o caos, mas sim aprender a gerenciá-lo. E para isso, existem ferramentas muito práticas. O brain dump, por exemplo, que é basicamente tirar tudo da cabeça e colocar no papel. A regra dos 5 minutos, ótima para quebrar a paralisia de começar uma tarefa, a técnica stop, para dar uma freada na desregulação emocional. Enfim, são estratégias que criam uma estrutura externa para compensar a falta de estrutura interna do cérebro. E com isso, a gente chega no conselho de ouro de toda essa nossa exploração. A meta final não é e nunca deveria ser tentar silenciar essa mente, forçá-la a ser algo que ela não é. A verdadeira transformação vem quando se aprende a trabalhar com ela, é entender como ela funciona com sua fiação única e até usar os pontos fortes a seu favor. É sair de uma lógica de briga e ir para uma de integração. E isso nos deixa com uma última provocação. E se, em vez de encarar o TDAH só como um problema, um déficit, a gente tentasse reenquadrar a questão? Como seria possível pegar toda essa energia mental, essa capacidade de fazer 1000 conexões ao mesmo tempo e transformar isso numa fonte de criatividade? A jornada não acaba com uma cura, mas sim com uma nova possibilidade, a de transformar o caos num motor para a criatividade e, acima de tudo, para a autenticidade. Muito obrigado pela companhia.